Você já imaginou o que acontece depois que alguém decide abandonar a vida por desespero? Respira fundo e perceba como dói a alma que buscou fugir da dor com o fim do corpo. Antes de te contar o que você verá nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. No livro Memórias de um Suicida, somos convidados a entrar na escuridão de quem escolheu o fim da matéria como saída. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o sofrimento não termina ali. Há um lugar sombrio, um vale de sombras e lamentos, onde a alma desperta e sente, com ainda mais intensidade, a angústia, a saudade, a consciência dilacerada pela escolha. Esse relato profundo, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira e inspirado por Camilo Castelo Branco, revela que o suicida não encontra paz instantânea, e sim um martírio prolongado. Cada som, cada lembrança da vida interrompida, ecoa num corpo espiritual angustiado. Cada espectro de culpa, arrependimento, vazio. E a dor se mistura com o desespero de quem percebe tarde demais que a vida valia cada amanhecer. Mas será que tudo está perdido? Será que há mesmo luz para quem mergulhou nas sombras? Assista até o fim. O que você vai ouvir pode acender uma centelha de esperança onde tudo parece escuro. Recebendo uma vez mais, com muita satisfação, Maíse Braga, palestrante, oradora, divulgadora da doutrina espírita. Seja bem-vinda. Obrigada. Maíse, os assuntos envolvendo esta obra que é Memórias de um Suicida, recebida pela Dona Ivone do Amaral Pereira, editada pelo espírito Camilo Castelo Branco, orientada e revisada por Leon Denis, é tão rica que a gente precisa realmente de muitos programas para poder conversar sobre o seu conteúdo para o nosso aprendizado. A gente conversava num outro programa a respeito dessa situação, né, dos réprobos, aqueles que se encontram como verdadeiros párias, né, da sociedade, como se tivessem sido abandonados. Mas o suicida, ele se sente abandonado por Deus, pela vida, pela criação? Sem dúvida, até porque a própria consciência o acusa de ter abandonado a si mesmo e as possibilidades que talvez se estendessem à sua frente de solução para o seu drama. Então essa sensação de que Deus não existe, Deus não estava comigo, não há finalidade para a vida e até a própria inconsciência de estar fora da vida física já é sofrimento suficiente. E o que é maior, o remorso ou a questão do ódio, a palavra que eu quero dizer é o seguinte, da revolta? Seria o remorso ou a revolta? O que é maior? O remorso vem oportunamente, mas a revolta é sempre o primeiro sentimento. Primeiro até de continuar tendo as mesmas sensações, vibrações, sentimentos que ele esperava sepultar. A inconsciência de que deixou o corpo é o grande problema, porque ele continua com as mesmas sensações, com os mesmos desejos, só que num ambiente que ele desconhece. Ele está apartado das pessoas que amava, apartado até mesmo dos seus adversários e entrando em contato com seres que ele acha brutos, mas tão semelhantes a ele. A gente tem aqui a descrição dos réprobos, o Vale dos Suicidas. Exatamente. Região de grande sofrimento que, com o passar do tempo, com certeza, eu acredito que hoje, já em 2015, a própria espiritualidade há de ter modificado determinadas paisagens espirituais. Sinceramente, hoje, particularmente, não creio que toda a alma suicida vá para o Vale dos Suicidas. Você percebe na própria obra de Camilo que há nuances, diferenças, até de intenção do gesto que os tornam diferentes no mundo espiritual. Há atenuantes, né? Exatamente, de pessoas, por exemplo, que passaram por grandes processos obsessivos, sutilíssimos muitas vezes, e que são levados ao suicídio e que depois, do lado de lá, nem sabe explicar exatamente qual o sentimento que as levou a isso. O Kardec coloca lá no Céu e Inferno, quando fala de um dos casos de suicídio, né, em que o indivíduo ele não tinha muita consciência e ele sofria daquela enfermidade, né, que foi dando a melancolia, a tristeza, até chegar à depressão. Sim. Né? Então ele sofria de depressão e nesse caso houve atenuantes.
Quer dizer, o amparo nunca falta. De jeito nenhum. Até quando surge a simples ideia de fugir da vida, não através do suicídio, mas através de atitudes que não são tomadas, de resoluções que são postergadas, já há todo um apoio do mundo espiritual para que enxerguemos outros caminhos. Tenhamos esperança de esperar, o que geralmente o ser humano não quer. O suicida normalmente ele é precipitado? Sempre. Ele não consegue ver outra possibilidade porque é muito mais fácil arrojar-se ao nada, que ele considera que é o que o esperará, do que construir uma outra solução. Mas e aqui algumas pessoas, a gente já ouviu isso de inúmeras, diversas pessoas, dizendo que é muito difícil o livro Memórias de um Suicida. E começam a ler, aí tem uma descrição mais pesada, notadamente na primeira parte, que a gente está aqui abordando, não é? Então a pessoa sente aquilo, não, eu não consigo ler porque é muito forte. Como é que é isso? Você sabe, hoje, na minha adolescência, eu acreditava muito nisso. E eu adorava o livro e me achava até meio esquisita. Eu não gostava de dizer às pessoas que eu já tinha lido e relido várias vezes e me identificava tremendamente. Mas hoje, quando, infelizmente... Não iam te achar muito normal. Bom, na época já me olhavam com desconfiança. Mas a verdade... E diziam logo, você foi suicida, por isso que você tem afinidade, que é outro erro também, às vezes. Mas hoje, vivemos uma vida tão difícil, em que tantos horrores se nos apresentam, que eu ainda não consigo entender como a pessoa diz, é forte demais memória suicida para mim. E geralmente elas dizem, é porque eu fui suicida em outra vida. Essa é a justificativa. Mas ainda que seja verdade, que você tenha suicídio, quem de nós não o terá em alguma oportunidade em que nos desfizemos das grandes chances em nossa existência eterna, ainda que isso seja verdade, como não estudar? Como não relembrar inconscientemente? Como não saber o quanto fomos bafejados pelo amor de Deus quando um dia, através desse gesto, nos arrojamos à aparente solidão, à escuridão, mas fomos dali recolhidos, nos refizemos e pudemos voltar. E aqui tem, né, Maís, exatamente o capítulo 3 da primeira parte, Hospital Maria de Nazaré. É verdade. Existe uma equipe dos samaritanos? Sem dúvida, e eles mergulhavam ali onde Camilo estava frequentemente, chamando pelo nome completo aqueles que estavam ali. E os prostrados, aqueles que já não tinham mais forças, eram encontrados por eles, colocados nas ambulâncias e levados. Um dia o nome de Camilo é chamado. E esse dia ficou inesquecível para ele. Quando ele escuta chamar o nome dele, ele não acredita. E ele termina o capítulo em que ele e os amigos são recolhidos, olhando pela janelinha da ambulância e pensando, meu Deus, havíamos saído do Vale da Sombra. Aquela sensação de estar recolhido foi algo inesquecível para a sua alma. Para chegar então ao Hospital Maria de Nazaré, onde uma longa caminhada os aguardava. A mais difícil de todas, o reconhecer-se fora da matéria. Quando um deles é chamado a um palco para ser usado de exemplo, eles estarrecidos descobrem que tinham se suicidado e que não estavam mais nenhum deles no corpo físico. Quando ele, que havia servido de exemplo, volta para junto de Camilo, diz, Camilo, não sei nada, descobri que não sei nada, só sei uma coisa, meu amigo, somos todos imortais. Olha que maravilha. E aqui coloca-se a questão da comunhão com o alto. Mesmo em situação assim de extrema dificuldade, depois há um recolhimento, há uma assistência. Sempre a hora do Ângelus, a hora das 6 da tarde, a hora em que todos eles no Hospital Maria de Nazaré faziam silêncio e vinha a oração, os mentores oravam, aqueles que estavam muito debilitados nas enfermarias tinham o televisor onde aparecia o protetor para fazer aquela oração em que todos acalmavam-se, né? Mesmo aqueles que estavam no manicômio, apartados por não aceitarem a realidade, eram levados então para o que chamavam manicômio, lá ficavam apartados, mas todos viviam aquele momento de luz, de bênção, e através desse televisor também procuravam saber se os familiares que haviam deixado na terra se lembravam deles. A gente nota assim, a organização tão planejada dessa obra, que o capítulo 2 fala ou melhor, a parte segunda fala dos departamentos. Aí que a Ivone vai mostrar para a gente, né, orientada aí pelo Leon Denis, a narrativa do Camilo, a questão da própria estrutura, não é? Exatamente. Aqui começa, por exemplo, com a torre de vigia.
que vigiava, veja só, para que aqueles que não tinham autorização de penetrar entrassem. Então, era luz o tempo todo sobre o vale, era a observância de determinada distância que as pessoas não podiam atravessar para não tomarem de assalto, e muitas vezes isso tentava acontecer, né? As regiões onde as pessoas já tinham sido recolhidas. Veja a disciplina, o não poder ultrapassar etapas. Às vezes ouvimos a pessoa dizer, porque quando desencarnava encontrar fulano, beltrano, ciclano, mas aprendemos, a começar por Camilo e chegando a André Luiz principalmente, que não ficaremos um minuto ao lado de alguém superior a nós, psíquica e energeticamente, sem sentir falta de ar, porque ali não é o nosso lugar ainda. Então, voltamos. A mesma coisa eles. Os departamentos significavam progressão. A cada nova conquista interna, a cada ressocialização consigo mesmos e com a vida em torno, avançavam. Aqui a gente vê que nem todo mundo tem acesso a todos os ambientes, não é? Sem dúvida. Então existe uma espécie de proteção até em termos de segurança. Sem dúvida. E para a própria pessoa. Camilo custou entender que era para o benefício de si mesmo que ele era impedido de determinadas coisas. E aqueles que, ao lado dele, não aceitaram isso e quiseram voltar à Terra para ver como a família estava, a situação em que a família se encontrava, voltaram para o manicômio, porque encontraram na Terra situação muito diversa do que pretendiam encontrar. E não tinham nem noção do tempo que já havia entre o gesto do suicídio e o recolhimento que tinham tido. E não tinham preparação para isso. De forma nenhuma. E ainda tinham todas as ilusões da Terra. O amigo queria rever a esposa e os filhos, exige a roupa que ele costumava usar, polainas, a cartola, a bengala, a apresentação do homem burguês e flores. Exigiu flores para trazer a esposa. E a situação que ele encontra na Terra é terrível. Da família completamente abandonada. E quando ele volta, ele não tem mais condições mentais de permanecer onde eles estavam. Teve que ser recolhido ao manicômio. Quer dizer, ele vê ali o próprio resultado também... Do seu gesto, do abandono em que havia deixado a família. Exatamente. É muito difícil também, aí entra a dor da consciência, não é? Mas sem dúvida, sem dúvida. E para o suicida deve haver uma recorrência, né? Olha, ele está um pouco melhor, de repente ele começa a recordar e aí exatamente. Retoma. O próprio gesto do suicídio deixa o que eles passaram a temer como um cacuete. Camilo sabia já que não estava no corpo de carne, mas frequentemente levava a mão ao ouvido porque tinha ideia de que o sangue ainda lhe escorria do tiro que havia dado. Uma espécie de lembrança recorrente, exatamente. Né? Nós estamos conversando com Maíse Braga aqui no programa Livros que Iluminam da FEB TV. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Maíse, é tão interessante que esta obra desperta o interesse dos jovens. A gente tem acompanhado em feiras, em bienais do livro, até mesmo em termos, né, das vendas normais nas livrarias, enfim, nas distribuidoras, que o livro Memórias do Suicida ele tem uma boa saída. E fizemos já essa pesquisa ao interesse do jovem, especificamente pelo livro. Por que razão isso se dá? Quando eu li Memórias do Suicida pela primeira vez, eu tinha 16 anos. E me recordo que entre a minha mocidade havia um enorme interesse nessa leitura. Talvez porque, como jovens, achemos que tudo ainda está por fazer. E podemos, de alguma forma, escolher nosso destino todos os dias. Achamos também que as coisas que acontecem com os outros não vão acontecer conosco. Os erros dos outros não serão os nossos. E Memória do Suicida bem nos mostra que, às vezes, nossos pés falham. Às vezes, o que parecemos, teoricamente, ter facilidade para solucionar, vem como uma pedra em nosso caminho, muito mais forte do que imaginávamos. Acho que ainda hoje o interesse é também porque como é que alguém pôde sobreviver, voltar, contar. E imagino que Camilo e que todos aqueles que voltaram e contaram devem ficar extremamente felizes ao perceber que todo sacrifício, todo esforço valeu a pena para dizer àqueles que ainda estão na carne, cuidado. Que coisa maravilhosa. De certa forma, essa ideia do suicídio acaba passando pela cabeça, Maíse? Eu acredito que sim, porque eu acho que o ser humano ainda tem muito essa coisa de ou vai ser do meu jeito
ou eu vou escolher que não seja do meu jeito. Eu não aceitarei que não seja do meu jeito. Acabo com tudo isso. E o jovem é muito pensa muito assim, né? Vai ser do meu jeito. Se não for, eu não aceito, eu não entendo. A maturidade tem suas vantagens. É você perceber que todos os caminhos nos apontam lições, mas a escolha do caminho corre por nossa conta. Que coisa impressionante, né? Estamos sendo sempre responsáveis. Sem dúvida nenhuma. Pelos nossos atos, né? Aqui na segunda parte do livro, nós temos um capítulo sobre, quando fala dos departamentos, os arquivos da alma. Um momento difícil, não só para o suicida, mas para todos nós. Eles, quando chegam lá e começam a rever o que os levou àquele gesto impensado e rever outras vidas, a mínima, a última ou a penúltima, eles não têm nem consciência e condição de avançar muito para trás, né? Ir para trás muito, mas eles percebem que, em 100% dos casos, aquilo que os fez ao suicídio, que os lançou ao suicídio, era o resgate necessário de vida anterior. E isso é que os deixa mais enlouquecidos. Ao perceber que, revendo o passado, de forma atenuada, a provação viria e, uma vez ultrapassada, os lançaria a dimensões maiores de entendimento. E eles cortam isso e, ao contrário, ficam de tal forma estagnados que é como começar do zero, no fundo e tendo, em geral, que passar pela mesma prova que menosprezaram. Ia entardecendo. As sombras se acentuavam no horizonte púmbleo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendíssimo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e à minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? E, na verdade, ele percebe de forma belíssima que, dependendo da sua fé, você era atendido desde as enfermarias, ou por um padre, ou por um pastor, ou por um livre pensador, não importava. Dentro da sua concepção, você era acolhido. Que coisa Isso já foi uma primeira surpresa, né? Porque não havia uma religião que dominava, mas um grande sentimento de respeito. E como eles não se tinham respeitado a si mesmos, já era o primeiro golpe. Depois, como que eles sabiam tanto? E aí ele percebe que também ele havia sido monitorado permanentemente, com o carinho dos seus protetores, com o carinho daquele hospital que era responsável, né? Maria de Nazaré era pessoalmente a mentora de todo aquele trabalho de recuperação das almas suicidas. Aí ele começa a perceber a dimensão de onde eles tinham ido parar e do quanto lhes cabia descobrir novamente a si mesmos e aceitar toda ajuda para a caminhada. O fato, Maíse, da gente saber dessa realidade, que mesmo após um certo sofrimento a gente vai ser recolhido, vai ter então, digamos, todo esse acolhimento, não seria um estímulo ao suicídio? Eu acredito que de forma alguma, porque ele também não faz meias palavras ao falar do sofrimento tremendo. Físico, entre aspas, né? Porque o perispírito se fere profundamente. Tudo que fazemos ao corpo está reverberando no nosso perispírito. E eram dores inomináveis, dores que os levavam quase à demência, porque não significavam só perceber que o perispírito vivia a consequência do gesto, mas também as lembranças. O pavor do futuro é algo a que ele se refere muito. O pavor do que viria, de refazer. Ele se atormenta desde o primeiro instante. Ao perceber nas primeiras lições que teria que retornar, ele percebe que a cegueira não deixaria de fazer parte da sua próxima existência. E ele tentou adiar isso de tal forma que ficou mais de 50 anos estudando no mundo espiritual. Mas não tinha como recuar. Em dado momento, ele tinha que voltar. Maíse, essa questão dos arquivos da alma, tudo está
escrito na alma mesmo? Sem dúvida nenhuma. Eu mesma, brincando, costumo dizer, quando as pessoas me contam alguma coisa e dizem, mas eu escondi isso de todo mundo. Eu digo, olha, não se preocupe, está no éter. Porque a gente aprende que tudo que sai de nós, que pensamos, que falamos, que almejamos, fica registrado. Você vê que coisa incrível que é a tecnologia, né? A gente vai avançando gradativamente. Hoje se diz que está registrado nas nuvens, não é? A questão dos arquivos e tudo mais. E a gente já tem essa explicação, a questão do próprio ambiente que nos rodeia, o fluido cósmico universal, como esse grande instrumento, né, de veiculação dos nossos pensamentos, vibrações. Tudo tem memória, não é, Maíse? E um dia, Geraldo, quando as pessoas se conscientizarem em verdade, nós vamos entender coisas fundamentais. Por exemplo, 24 horas do dia e da noite somos chamados espiritualmente a nos manifestar. Entramos em contato com energias as mais diversas, estamos mergulhados em energia pura. Como vamos nos alimentar disso e como vamos alimentar a vida em torno de nós disso, é que cabe por nossa conta, é que vai de acordo com a nossa consciência. No dia em que todo ser humano perceber isso, que tudo que você dá à vida, a vida te devolve, então não haverá razão para suicídio ou para qualquer gesto menos digno e nobre na direção do nosso semelhante. Que coisa! A cada um segundo as suas obras. Talvez uma das coisas mais extraordinárias que Jesus nos disse entre todas as outras. Acho que ele sabia muito bem que tinha que nos dizer aquilo o mais rápido possível, para que nós entendêssemos que só encontraríamos a nós mesmos, onde quer que estivéssemos, na terra ou no além, não é? E como é que isso se aplica ao suicida? Ele encontra o resultado da sua própria invigilância, da sua falta de fé, da sua falta de esperança. Ele mesmo, mais agravado em situações que ele poderia ter solucionado e não solucionou, em ferimentos profundos da alma e do seu próprio perispírito que sobrevive ao corpo de carne, e o retorno da lembrança, e ele não admite os seus erros, como todos nós no fundo não admitimos, não admite que poderia ter agido de outra maneira, mais iluminada, e aí começam suas grandes dificuldades que só terminarão com a volta à Terra. Essa organização dos capítulos traz uma espécie de epígrafe, citando uma passagem do Evangelho, um versículo, e nesse a cada um segundo as suas obras está aqui, digo-vos em verdade que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Em Mateus 5:26. Linda frase, porque ele não falava com certeza de um lugar específico, mas das situações que criamos, das armadilhas que colocamos à nossa volta, das situações dolorosas que por vontade própria nós fomentamos. Não saímos dali. Seria uma condição consciencial. Mas com certeza. E, malgrado nossa vontade em admiti-lo, com certeza sempre estamos enredados pelas situações que nós mesmos criamos. Talvez ao olhar um dia para trás vejamos que muito mais do que provas e expiações, nós mesmos fomos atrás de coisas que a vida nos pedia esquecer, que a vida nos pedia renovar, mas nós insistimos, achávamos que ali estava a nossa felicidade. E Emmanuel dizia através do Chico, às vezes o que implorais é a vossa desgraça, não a vossa felicidade. Mas enquanto aquilo não vem para nós, não sossegamos. É por isso que no plano espiritual, com uma visão mais ampla, a gente acaba colaborando na programação, escolhendo caminhos, às vezes, difíceis, porque temos necessidade, né, Maísa? E ao contrário do que a gente pensa, os espíritos dizem que frequentemente nos convidam à parcimônia. Nós pedimos tanta coisa ao mesmo tempo e eles dizem, vamos com calma. Nós é que não queremos a calma. Nós queremos todas as provas, todas as expiações de uma vez, nós queremos rapidamente avançar, nós queremos estar de novo nas regiões do infinito para o qual fomos criados. Eles mesmos nos aconselham, vai devagar, mas nós não queremos ir devagar. No entanto, quando chegamos aqui, fomos esquecidos pela bondade divina. Tudo de ruim nos acontece. Como que eu pedi tantas provas? Como que eu pedi para estar ao lado do fulano? Quer desistir, né? Exatamente. E é tão clara a doutrina espírita, né? Porque a gente acaba sendo livre na hora de escolher, mas escolheu, aí você tem que, de certa maneira, colher aquilo que foi escolhido. Você plantou, vai ter que passar por aquilo, não pode ficar... E com certeza Deus percebeu que seria difícil ensinar. Então, tudo na natureza. Você plantou laranja, como você vai colher pimenta?
Meu Deus, basta olhar por um segundo e a lógica nos dirá que nós precisamos nos transformar, né? Emmanuel uma vez disse através do Chico, quando Deus criou o mundo, pintou o céu de azul, na certeza de que quando o homem olhasse para o céu, teria que encontrar a paz. Que coisa linda. A terceira parte, Maíse, fala da cidade universitária. Começa falando da mansão da esperança. Quando eles finalmente são convidados a estudar de verdade e a perceber que precisavam se reprogramar sobre todos os aspectos para mergulhar novamente na carne. O que assombra Camilo e seus amigos ao longo de toda a obra, você percebe bem, é a certeza inexorável de que sem mergulhar de novo na Terra não haveria continuidade. Até Emmanuel diz assim que a reencarnação é um atalho na evolução. Exatamente. E aí eles começam a perceber que já manifestavam em suas almas, em seus perispíritos, os sintomas, se podemos dizer assim, do que viria depois. O amigo que havia enforcado a amante antes de matar-se começou a não sentir as mãos e dizia, Camilo, eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque eu não estou sentindo minhas mãos. E Camilo, apavorado com a ideia da cegueira que viria, dizia, que bobagem, isso não existe, você está impressionado. Mas, quando vai despedir-se do amigo, que foi o primeiro de todos eles a ter coragem de voltar à Terra, quando o amigo lhe acena, ele não tinha mais as mãos. Olha só. E aí Camilo fica chocado ao perceber que ele já estava indo para o processo reencarnatório sem as mãos que lhe haviam causado a tragédia, porque ele matara antes de matar-se. E aí voltamos a Jesus. Se teu olho é causa de escândalo, arranca teu olho. Jesus sabia tudo absolutamente e nos alertou sobre isso, não é? Exatamente. Que era preferível perder aquilo que houvéssemos usado de forma terrível do que tentar alcançar um céu trazendo a consciência ainda culpada. Aqui nós temos, né, referência a isso que você está falando, vinde a mim. É um convite que Jesus nos Exatamente. faz, né? E as pessoas buscam todos os caminhos e acho muito justo que seja assim, porque depende até da maturidade. Mas esquecidos de que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, meu amigo, nós vamos dar com os burros na água. E precisamos saber disso, até para dar com os burros na água e admitir que tentamos soluções que não eram ideais para nós. E o suicida, no fundo, quando eles chegam à cidade universitária, eles começam a se reciclar e a perceber que eles haviam tentado tudo, menos a verdadeira fé e a esperança. Interessante, como é importante a fé, não é? Quando Jesus faz essa evocação do vinde a mim, ele está convidando ou convocando? Eu acho que ele está nos dizendo que esse era o nosso destino, era o nosso fanal. Nós íamos ter outras caminhadas, íamos ter outros abismos dentro de nós, mas que se nós tivéssemos ultrapassado esse momento, você sabe que às vezes os espíritos comentam que quase todos nós, os enamorados da doutrina espírita de hoje, ouvimos da boca dele mesmo o Sermão da Montanha. Meu Deus. Isso me abisma e me apavora. E eu sempre tento me excluir, mas alguma coisa me diz que eu estou incluída. Você ter ouvido aquelas belezas e não ter feito absolutamente nada até hoje é um compromisso tremendo. Você sabe, mas a gente fica ouvindo, né, lendas narrativas de Emmanuel, enquanto senador Públio Lentulus, e já com aquele orgulho, quantas decisões, né, de colocar a própria esposa à época, a Lívia, numa situação praticamente, né, de escrava, no próprio lar, diante de todas aquelas, né, histórias mal contadas, de calúnias, enfim. E a gente fica pensando, nossa, como é que o senador pode ter tido aquele comportamento? De repente você faz uma reflexão, o senador teve esse comportamento há 2000 anos, né? Nós eventualmente temos esse comportamento ainda hoje. Ele era um homem da época dele, não é? Chico contava que uma vez Francisco de Assis andava pela floresta e de repente escutou o sino que identificava leprosos. E ele era um homem do século XIII. E por um momento, na sua mente passou a ideia de trocar de caminho, porque ele sabia que em sentido contrário vinha um leproso. E eles se identificavam pelo sino no pescoço. Sim. Mas no instante seguinte ele corre na direção do leproso e quando o abraça era o próprio Cristo, Olha só. que estava a procurar por ele. Então, mas o Chico fazia essa observação. Ele era um homem do século XIII. Por um minuto, por um segundo, ele se tornou o homem do século XIII para depois ser a figura extraordinária, não é? E está aqui, capítulos 18 e 19. Homem, conhece-te a ti mesmo, e o homem velho. Exatamente.
Tanto que quando ele encerra a obra, ele diz: avança, peregrino do destino, dizendo a ele mesmo, porque ele tinha que tomar uma coragem incrível. E ele se matriculou em todos os cursos, ele fez todas as universidades que ele encontrou pelo caminho, sempre adiando o retorno, porque ele sabia que a cegueira, e ele vem a saber, quando pesquisa o homem velho, o porquê da cegueira, como Camilo Castelo Branco. A causa da minha cegueira. A causa da cegueira no século anterior. E o resgate teria que ter sido feito, e não foi. Olha só. Então, no final, ele diz: agora não tem jeito. Vai ter agora que enfrentar. Eu vou ter que enfrentar, porque ainda por cima sou um suicida. E aí ele se despede de Ivone para retornar. E a saudade que ela sentiu dele, porque havia um relacionamento, né? Uma grande afinidade entre eles. E Leon Denis, então, o substitui tempos depois para contar que ele tinha mergulhado na carne e observado sempre, e isso ele mostra, desde o primeiro instante do reencarne, eles são guiados espiritualmente, não só pelos próprios mentores, mas pelos protetores do Hospital Maria de Nazaré. O Marise, quiçá tenha saído, né, ou esteja aí sendo vitorioso nessa trajetória, né? Acredito que sim, se Deus quiser, com conhecimento da doutrina. Sempre que eu penso nele, eu penso que ele, se ainda está na Terra, e acredito até que já tenha resgatado o seu débito, em geral, o suicida não fica muitos anos na Terra. Ele tem um período determinado, né? Que, inclusive, muitas vezes está relacionado com o tempo que lhe faltou viver na vida em que ele se matou. Então, eu acredito que ele há de hoje estar renovado, penso sempre assim, e para novas etapas, em que ele há de ter também o benefício enorme de ter trazido a todos nós esse relato maravilhoso que nos mantém sempre alertas sobre até onde podemos chegar na sombra e o quanto a luz nos aguarda. A história de Camilo é um pouco da vida de cada um de nós? Ah, não tenha dúvida. Eu tenho meus personagens favoritos cá entre nós. Camilo é um deles, e Gregório do livro Libertação também. Porque eu acho que, no fundo, em algum momento, todos nós fomos os dois. Você se identifica com os personagens fortes? Obviamente. E daqueles que erraram muito. Mas, sabe, quando a gente erra muito, Geraldo, e acredito que todos que nos veem pensam a mesma coisa, também é hora de começar de forma extremamente positiva. De forma que para os outros pareça uma leviandade até, pela disciplina, pela vigilância, mas nossa alma sabe que sem isso estaríamos como o barco à matroca. E não podemos mais, já nos demos a esse luxo e vidas que se foram. Agora é hora de começar de verdade. Nunca é tarde. Sempre é hora de fazer valer essa beleza, essa perfeição para a qual nós fomos criados e que ainda não alcançamos. Como é que se sente depois de superada a expiação, já realizada a reparação, o espírito de um suicida? Aí ele percebe que ele pode continuar e trabalhar e fazer com que outros não tenham o mesmo gesto. Eu acredito que muitos formem verdadeiras falanges de luz para evitar que a simples ideia de matar-se venha para alguém. Acredito que sejam falanges que, pela própria experiência de vida, retornem, ainda que só invisíveis aos nossos olhos, mas ao nosso lado, na tentativa perene de nunca nos deixar desanimar de verdade. Não podemos deixar de falar, porque Ivone do Amaral Pereira, aqui o autor espiritual Camilo, né, com orientação de Leon Denis, fala do elemento feminino. É impressionante. É verdade. E ele diz, inclusive, que as mulheres têm uma preferência por determinado suicídio, né? E na época que ele narra, era de atear fogo às próprias vestes. E dolorosa situação em que elas ficam, e lá sofrem muito mais, porque detentoras da vida se sentem esmagadas pelo que poderiam ter feito, pelos filhos que deixaram, muito mais que o próprio homem. A mulher, de certa forma, Maíse, na história, acaba sendo protagonista. Sem dúvida. Inclusive, ele tinha pavor no próprio Vale dos Suicidas, quando mulheres passavam correndo por ele, tentando apagar o fogo no corpo que, na verdade, não existia mais. Eram visões dantescas, ele tinha pavor disso. E percebi que quase todas elas eram mulheres. E a loucura para elas chegava muito mais rápido do que para o homem, porque, na verdade, haviam deixado compromissos de maternidade graves para trás e exemplos terríveis com seu suicídio para os filhos que haviam ficado. Já nas páginas finais, Maíse, a gente vai se despedindo já com saudade, né? Porque o assunto é tão rico, tão gostoso e tão bom conversar com você. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente
na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Exatamente. Eu acredito que por isso ele tenha mergulhado dentro do espiritismo. Porque você percebe que ele, em várias vezes, indaga: meu Deus, mas como que uma pessoa que acredita nisso se mata? Como? Se eu tivesse tido essa crença, se eu tivesse tido essa certeza, não teria cometido esse gesto. Então, para nós que militamos, que somos enamorados dessa coisa extraordinária que é esse conhecimento, que uma e várias encarnações não vão dar conta, nos faz pensar: meu Deus, tá vendo? Eu tenho esse conhecimento, eu sei que a vida continua, que somos imortais, que vivemos as consequências dos nossos gestos. Como é que, mesmo que nas horas mais graves, eu posso pensar em fugir da vida, quando eu vou encontrar mais vida em toda parte? As últimas palavras do livro nos evocam uma mensagem de esperança. Sem dúvida. E foi já com esperança que ele se aproximou de Ivone, porque ele queria muito contar a própria história, para falar do seu grande engano e para falar daquilo que extraordinariamente, no fundo, socialmente ele acreditava, mas não estava no seu coração. Essa extraordinária capacidade que Jesus tem de nos dizer que, acima de tudo, devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Conversamos com Maíse Braga, palestrante, oradora, divulgadora da mensagem espírita, que nos fala com muita emoção. Falamos sobre o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Castelo Branco, orientação de Leon Denis. Fica o convite para que todos possamos ler, meditar e reler inúmeras vezes, não é, Maíse? É verdade. Esse manancial de informações, de conteúdos da espiritualidade superior para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Agora, respira fundo mais uma vez. Olhe para sua existência com essa nova luz, a de quem entendeu que a vida não é apenas um corpo, mas uma alma em eterna construção. Memórias de um Suicida nos mostra a gravidade do suicídio, não como fim, mas como um início doloroso, de dores, de aprendizados, de consequências espirituais profundas. Mas também nos revela a misericórdia de Deus para com quem se arrepende, a chance de reabilitação, o recomeço possível. Mesmo para quem já desistiu, há esperança. Mesmo para quem sucumbiu à dor, há um caminho de volta, lento, dolorido, mas possível. Se você está vivendo um momento de desespero, ou conhece alguém que teme a escuridão, saiba que a vida é o primeiro e maior valor. Que cada segundo é oportunidade de amar, de transformar, de escolher diferente. Permita-se acolher de novo, levantar de novo. Deixe que a luz volte a brilhar no seu espírito. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Inscreva-se e siga com a gente nessa jornada de luz, dor e esperança.